Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunya Vaji Pashchacha Deshatarine. Já Gurudev, 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 Gurudev. Haribô, Haribô. Então, hoje, inspirado aqui, vamos ver, né, as nossas inspirações. Vou falar sobre a introdução do Bhagavad Gita. Então, o Srila Prabhupada, trazendo esse conhecimento divino para nós, fez a introdução. Imagina, a introdução do Bhagavad Gita feita pela pessoa que foi potencializada por Deus, o Senhor Krishna, para colocar esse conhecimento à disposição de todos. Então é muito importante, né? Essa introdução, ela dá a síntese de todo o Bhagavad Gita de uma forma, né, bem simples. E aqui eu não vou começar assim logo do início, mas eu vou pegar umas partes aqui que a gente acha ideal, e daí eu vou tentando falar alguma coisa de acordo com a inspiração, ok? Então o Prabhupada está falando, né? O que é exatamente o Bhagavad Gita? Essa palavra, né? Gita quer dizer canção, e Bhagavat quer dizer, né, o Senhor, né? O Senhor Supremo, a canção do Supremo. Bhagavad Gita. Deus ele está cantando o Bhagavad Gita para Arjuna. Achei assim, é interessante isso, né? Que no Gita fala assim, Krishna Uvacha, Krishna falou, mas Krishna está cantando, porque o Bhagavad Gita ele é a canção universal de liberação. Ao ouvir os versos do Bhagavad Gita, geralmente, né, os devotos costumam cantar os versos. Então, cada verso do Bhagavad Gita tem a potência em si de seu significado dentro daquilo que Deus tenta nos explicar. Então, eu achei interessante falar isso. Então, o que é exatamente o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita propõe-se a livrar a humanidade da ignorância contida na existência material. Esse é um ponto bem importante, você entender que essa energia externa de Deus é uma energia de escuridão, uma energia de esquecimento, uma energia, né, de ignorância completa. Quando você entra nesse mundo, você naturalmente, se você tem uma propensão a questionar, a despertar desse esquecimento, você vai fazer perguntas. Essa é a qualidade do ser humano, que ele tem uma inteligência que o distingue, né, dos animais, apesar do ser humano também ter propensões animais. Então ele vai se perguntar, eu não compreendo o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Eu ignoro a minha posição, a posição de Deus, ignoro o que é a morte. E assim você vai fazer várias perguntas dentro da sua experiência humana, sem respostas. Ninguém pode simplesmente inventar uma filosofia ou responder esses assuntos que estão além do âmbito, né, material, da especulação mental. E daí surge o Bhagavad Gita como uma resposta natural a todas as nossas perguntas. Escritura essa trazida diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, para erradicar completamente toda a nossa
assim chamada ignorância, escuridão. O Bhagavad Gita é a luz suprema do conhecimento nesse universo em que estamos vivendo. E esse mesmo Bhagavad Gita também é falado em todos os outros universos, porque ele é o conhecimento real, conhecimento mais confidencial. De modo que é, como a gente sempre fala aqui, se você deseja obter conhecimento, basta o conhecimento do Bhagavad Gita, você entender o que Deus está falando, pelo menos a nível preliminar, para você compreender as coisas como elas são. Depois que você compreender quem você é, quem é Deus, o que você está fazendo aqui, o que você tem que fazer e tudo mais, aí você pode expandir o seu conhecimento, por exemplo, para o Bhagavatam, que é um estudo posterior, que trata do relacionamento de Deus com os seus devotos e também tem todos os ensinamentos do Bhagavad Gita expandidos. Porém, considerando a nossa posição tão caída nesse mundo, pode-se dizer que o Bhagavad Gita já é suficiente. Então temos que entender a importância disso. Esse aqui é um mundo de plena escuridão, de ignorância, e você está flutuando aqui, esse oceano de ilusão. Porque se você não tem esse conhecimento, essa luz, né, brilhando na sua inteligência para você compreender as coisas, naturalmente você é um ser humano, mas tem a mentalidade de um animal. A partir do momento que a alma passa de uma forma humana de uma forma animal para uma forma humana, você tem que levar em consideração que essa forma humana é para você adquirir o conhecimento, né? Você absorver a luz brilhante do conhecimento espiritual trazido, né, por Deus, se iluminar, e após essa iluminação você vai ter a lembrança natural de quem você é. Isso é dito também nesse verso 9, né, que fala que o conhecimento do Bhagavad Gita é real, né? Ele fala Raja Vidya, Raja Guyam, Pavitram, Idam, Utamam. Aí ele fala assim, Pratyakshavagaman Dharmyam. Ou seja, ele fala assim, esse conhecimento, ele dá o conhecimento assim, direto do eu, realização direta do eu. Você vai compreender exatamente isso, né? Quando você se pergunta, né, quem sou eu? O Bhagavad Gita, ele vai te dar não só o conhecimento, como ele tem o poder de fazer você perceber diretamente esse eu que você é. Porque o Bhagavad Gita, quando você lê nesse sentimento rendido aos pés de lótus de Deus, compreendendo, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, e que ao terminar esse conhecimento de ler, né, essa escritura do Bhagavad Gita, você se rende aos pés de lótus de Deus, esse conhecimento é absorvido pela sua alma e naturalmente o seu eu se revela, tá? Porque você sempre é o eu. Não é questão de você atingir o seu eu, você já é o eu. Então o Bhagavad Gita é o conhecimento que vai desvelar, que vai tirar a escuridão, que vai fazer você lembrar de quem você é. Então isso é maravilhoso, né? Se você sabe que existe aqui nesse planeta Terra um conhecimento iluminante que foi deixado pela Suprema Personalidade de Deus e posteriormente, através da sucessão discipular, divulgado aqui, né, nessa nossa era atual, por devotos fidedignos, você entra em contato com esses devotos, com esse conhecimento, se ilumina e naturalmente você também vai se libertar. Essa é toda a questão. A questão de você se indagar, né, do quanto eu estou interessado realmente em me libertar dessa escuridão.
Porque a ignorância, a escuridão, depois de tantas e tantas encarnações nesse mundo material, a pessoa acha que é natural viver esquecida do eu, esquecida de Deus, esquecida de tudo aquilo que significa o progresso espiritual, a dissolução do falso ego. Assim, o Bhagavad Gita, quando situado nos significados de um devoto puro, como é o Bhagavad Gita como ele é, no significado de Srila Prabhupada, ele vai nos dar essa orientação perfeita. E assim vamos sair dessa ignorância que, como falar, atravanca o nosso progresso. Assim, o Bhagavad Gita, quando você atinge esse padrão de devoção mais pura ou de consciência superior, ele se torna um néctar. Conhecimento espiritual é um néctar que uma alma carrega nesse mundo como uma espada da vitória para cortar todos os inimigos da ilusão, para passar por todas as armadilhas, né, de Maya. Então é muito importante você entender isso, esse poder, né, que ilumina a sua escuridão. Mesmo que a pessoa leia, entenda um pouco do Bhagavad Gita, nesse sentimento de aceitar profundamente as palavras de Deus, mesmo que ela seja uma luz de uma pequena vela, por exemplo, dentro de uma, vamos supor, de uma caverna escura, essa pequena luz já dá um direcionamento para você ver para onde você está caminhando. E Deus, ele, por exemplo, ele é comparado com o sol. Assim, você é uma vela e Deus é o sol. E um devoto puro de Deus, ele é como um raio desse sol. Ele já está conectado ao sol. Então, quando você se aproxima, né, de uma pessoa avançada espiritualmente, ou de um devoto puro, de uma pessoa que está realizada em Deus, vivendo já em amor, devoção, serviço devocional nesse mundo, você se aproxima de uma luz muito poderosa, que é a luz da potência de Deus. E aí, imediatamente, quando você se rende, né, a essa alma suprema para obter conhecimento, quando você aceita realmente que você é ignorante, que você não sabe nada, você obtém essa energia máxima que vai te capacitar a ver as coisas como elas realmente são. Então é muito importante, né? Porque Deus, ele está, o sol está brilhando no coração das almas que se renderam a ele e que já têm esse conhecimento do Bhagavad Gita. Então Deus, dentro do coração dessa alma iluminada, vai estimular essa pessoa a falar para determinada outra pessoa que se aproxima dele o que ela precisa ouvir, ou vai tirar todas as suas dúvidas naturalmente. E assim, a luz da vela de uma pessoa que ainda está obtendo o conhecimento do Bhagavad Gita, quando ela se aproxima de uma pessoa iluminada espiritualmente, essa luz dessa pessoa é considerada, né, Prabhupada fala, um vagalume perto do dia, né? E assim também, quando você se aproxima da super-alma ou de Krishna no seu coração, a luz do sol faz com que a sua luz da vela perca totalmente a sua qualidade de brilhar. Não tem importância esse brilho espiritual de uma pessoa que tem pouco conhecimento espiritual ou que está orgulhosa do seu conhecimento. De modo que temos que entender isso. Se Deus é o sol máximo, brilhando, né, meio-dia, sem nenhuma nuvem, sem nada, brilhando ao máximo, se você se aproxima da luz desse sol, que significa rendição aos pés de lótus de Deus,
naturalmente sua vida já fica iluminada por si mesma. Você não precisa de acender vela, nenhuma lanterna, nenhuma lâmpada. A própria luz de Deus já demonstra tudo para você. Você consegue ver tudo de uma vez só quando você está rendido a Deus, porque Ele é a causa de todas as causas, a fonte de tudo. E aí você lendo, né, o Bhagavad Gita representa essa luz do sol do conhecimento. Ao ler o Bhagavad Gita com a visão, né, aberta, assim, com bastante fé e devoção em Deus, porque o Bhagavad Gita é um tratado para devotos de Deus, que realmente se renderam a Ele, você vai se libertar completamente da sua cegueira, da sua escuridão. Você vai abrir os olhos e vai enxergar tudo como se fosse no sol do meio-dia. É isso que Krishna vem fazer quando nos pede para nos absorvermos nesse conhecimento do Bhagavad Gita e pensarmos sempre nele, entendendo que ele é o ponto central de toda a existência espiritual e material. Porque você tem que ter uma vida centrada em Deus. Senão sua vida, né, é inútil. Mesmo que você tenha todo o conhecimento do Bhagavad Gita ou de todas as escrituras ou filosofias, a sua vida não tem sentido se você não faz aquilo que é o objetivo de todo o conhecimento. O objetivo de todo o conhecimento que existe, que dissipa completamente a ignorância, a escuridão, é o fato de você se aproximar de Deus, se entregar a Ele, nesse sentimento de devoção, de amor, um sentimento mais puro, e aí Deus agindo no seu coração como esse sol da sabedoria vai te mostrar tudo. Você não pode entender nada pela sua mente ou pela sua inteligência. A inteligência é simplesmente o seu poder de escolher se render a Deus, porque você obteve o conhecimento do Bhagavad Gita. De modo que se você se rende a Krishna, você se rende ao Bhagavad Gita. E aí quando você lê os versos do Bhagavad Gita, é como uma canção melodiosa, uma canção linda, é um néctar. Então eu sempre falo isso, né? Se você tem vontade de conhecer as coisas espirituais e divinas, situe-se no conhecimento do Bhagavad Gita. Então esse assunto aqui que a gente vai continuar falando, né? Essa aqui é a parte 1, mostrando a importância de viver nesse mundo como uma luz brilhante e não como uma pessoa que não tem capacidade de ver, que vive na escuridão, tateando as coisas sem nenhuma expansão de consciência, sendo apenas um especulador filosófico, porque esse é o poder natural do ser humano, né, de especular, de querer saber as coisas, porém ele nunca vai encontrar a solução da existência enquanto ele não ouvir as palavras que Deus trouxe. E você só vai constatar a realidade do Bhagavad Gita quando você se render ao objetivo que o Bhagavad Gita estabelece, que é se render aos pés de lótus de Krishna, de Deus. Então vamos seguir aqui, né, com a nossa argumentação em várias partes. Vou tentando falar aqui essa introdução e acredito que vai ser bem interessante para nos entusiasmar a pegar o Bhagavad Gita e ler realmente. E se lermos na presença de uma pessoa já realizada, isso vai fazer com que esse conhecimento se torne perfeito, onde todas as suas dúvidas vão ser dissipadas pela potência de Deus instruindo ao seu devoto, né, mais elevado, a ensinar humildemente para a pessoa que vem indagar ou questionar algumas coisas. Ok? Haribol!